pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Gênesis Cast, o podcast da Gênesis Med. E hoje, como mês de abril, nós vamos falar de uma coisa tão importante que é a doença de Parkinson. Esse mês é o mês da conscientização da doença de Parkinson. E para isso, eu chamei dois queridos aqui, doutora Catarina Couras e o doutor Luiz Felipe, vou apresentá-los. Doutora Catarina, neurocirurgiã funcional, doutora pela USP, membro da Sociedade Mundial de Neuromodulação e sócia da Clínica Sem Dor. Muito obrigada, Cris, por esse convite. Nada melhor do que ter aqui hoje uma neurocirurgiã e um neurologista, para estar falando sobre esse tema. Temos também o Dr. Luiz Felipe Berchielli, neurologista do Hospital Servidor Público Estadual, especialista em doença de Parkinson e membro da Sociedade Mundial dos Distúrbios de Movimentos, MDS. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Catarina, pelo convite e falar a importância da gente conversar sobre doença de Parkinson, ainda mais no mês da conscientização da doença de Parkinson. É um mês onde a gente quer mostrar para a população em geral a importância do diagnóstico e de um tratamento bem feito. E para isso a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar. Não é só o neurologista, não é só o neurocirurgião. Isso é importante para a gente disseminar essa informação de qualidade. Que bacana. O Gênesis Cast é um podcast para falar de uma forma objetiva, leve, para a pessoa leiga. Então aqui eu acredito que eu vou aprender muito com isso. Vamos ter um bate-papo bem à vontade, leve aqui. E eu já vou começar com uma pergunta, Dr. Luiz. O que de fato é a doença de Parkinson? Cris, para a gente falar da doença de Parkinson, é preciso entender o que é o movimento. O movimento nosso é um movimento que ele precisa ser uniforme, contínuo e fluido. O paciente com a doença de Parkinson, ele já não tem mais essas informações que saem do cérebro e vão para os músculos para conseguir essa qualidade do movimento. Então, o paciente, quando tem a doença de Parkinson, ele começa a ter uma alteração lá dentro do cérebro. Lá na substância negra, é uma região ali onde é rica num neurotransmissor chamado dopamina. E essa queda desse neurotransmissor, a dopamina, leva a alguns sinais e alguns sintomas que o paciente apresenta, principalmente da parte motora, como a rigidez muscular, o tremor de repouso e a lentidão. E todos esses sintomas acabam por piorar a qualidade de vida do paciente com a doença de Parkinson. Ah, bacana. Existe um perfil típico de paciente ou isso está mudando? Olha, geralmente a doença de Parkinson é uma doença que ela acomete pessoas jovens e também pessoas idosas. Isso dependendo muito se existe alguma questão genética associada ou alguma exposição ambiental, ou o próprio envelhecimento. Tá? Então, isso é uma condição que acomete tanto os homens quanto as mulheres, mas a faixa etária que geralmente começa é a partir de 40 anos em diante. Legal. Parkinson não é só tremor. Isso ainda é um mito? Nem todo tremor é Parkinson e nem todo Parkinson treme. Tá? O grande sinal, o grande sintoma que o paciente vai mostrar para a gente é o quê? É a lentidão do movimento, que a gente chama de bradicinesia. Esse é uma situação que tem que ser sine qua non, ou seja, se o paciente não tiver a lentidão do movimento, que é a bradicinesia, o paciente não vai ter a doença de Parkinson. O paciente geralmente tem a bradicinesia, que é essa lentidão dos movimentos, associado à rigidez e ou tremor. O paciente pode ter essa lentidão e a rigidez e ter a doença de Parkinson e não ter o tremor. Tem outras formas, que são as formas que são tremulantes, onde o paciente tem o tremor como o seu sintoma mais importante. Tem pessoas que têm a alteração de marcha e equilíbrio como o seu sintoma mais importante. Então, cada pessoa tem o seu Parkinson, igual todo tratamento é relacionado a cada pessoa. Então, é tudo muito individualizado. Tá? Quanto tempo leva, em média, para um diagnóstico correto de Parkinson aqui no Brasil? Os trabalhos já mostraram que o acesso à informação é o melhor caminho para o diagnóstico. A gente sabe que nós estamos num país que não tem grandes recursos de saúde, Então, a gente sabe que demora muito até o paciente ter o acesso a um profissional subespecializado na área dos transtornos do movimento, E por isso que é importante a gente estar fazendo esse nosso podcast para mostrar informação para os médicos não especialistas. Legal.
mostrar também para os clínicos gerais, geriatras, né? Médicos de outras especialidades também, que de repente observam o paciente durante seu exame físico. A gente sabe que demora muito o diagnóstico aqui no nosso país, né? Então, tem vezes que o paciente já tem 3 a 4 anos de doença e chega com a gente já perdendo muito tempo em relação a isso, né? Então, o que eu já falei, comento bastante com a Catarina, é que quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais qualidade de vida o paciente vai ter, mais alternativas de tratamento a gente vai conseguir com esse paciente. E, Cris, uma coisa que eu gostaria de comentar até, que a gente comenta bastante, né? É o fato de que aqui no Brasil, como há uma desinformação sobre a doença de Parkinson, muitos pacientes demoram ter esse diagnóstico. E quando eles vêm ter esse diagnóstico, a doença já está bastante avançada. Então vai ser comum chegar um paciente, né, Luiz? Sim. Que falou assim, doutor, eu tô com depressão, eu tô com alteração na minha memória, o paciente às vezes está travado, está rígido, e chega lá com anos com um diagnóstico de depressão, quando na verdade o que esse paciente tinha era doença de Parkinson. Então há uma desinformação sobre os sintomas, que eles se confundem muito com outras doenças. Exato, porque também existem os sintomas não motores, né, Catarina? E esses sintomas não motores geralmente surgem 20, 30 anos antes das manifestações motoras aparecerem. Deixar bem claro que o diagnóstico ele só vem a partir do momento das manifestações motoras, aquelas que eu falei, lentidão dos movimentos, rigidez e ou tremor de repouso. E Cris, você sabia que um dos primeiros sintomas que o paciente tem com doença de Parkinson é alteração do olfato? Uau! Exato. Muitas pessoas confundiram, né? Até na época da pandemia, onde as pessoas perderam o olfato durante essa pandemia de Covid, e acabaram negligenciando a sua saúde e demorando bastante de ir atrás, relacionando nessa perda de olfato ao próprio Covid, só que isso, na verdade, já é a doença Eu iniciando. percebo vocês falando que é um problema que é multi-especialidade, né? Multidisciplinar. As outros médicos que têm esse paciente, às vezes nem sabem que o paciente tem Parkinson. Isso é comum mesmo. Ele não ter essa informação. O próprio médico não percebe que o paciente tem algum sintoma da doença de Parkinson. Sim. E você sabe, Cris, que muitos dos pacientes que têm doença de Parkinson, eles estão nos geriatras, nos psiquiatras, e por desconhecimento, às vezes, desses especialistas sobre a doença, os pacientes vão sendo conduzidos assim, sem ter um diagnóstico adequado. Por isso que a gente precisa ter o diagnóstico assertivo para você ter a qualidade de vida e não perder o que a gente se fala, as janelas de oportunidades, né? As janelas onde a gente consegue ter as melhores respostas aos nossos tratamentos que nós temos hoje em dia, que não são poucos. A gente tem desde o tratamento medicamentoso, né, que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, alguns outros são apenas em quadros particulares, mas também tem o tratamento cirúrgico, né, que é o DBS, que é o implante cerebral profundo, né, que a Catarina pode falar um pouco mais sobre isso também, né, Catarina? Seria a minha próxima pergunta. Quais são as linhas de tratamento hoje, né? Você Exato. falou um pouco. Então, tem um tratamento medicamentoso, né? A gente tem os medicamentos que eles vão tentar repor aquela dopamina que eu falei para vocês, que está em déficit lá dentro da cabeça, né? Então, a gente tem no começo do tratamento, por isso a gente fala que o tratamento tem que ser logo no começo, a gente tem a fase da lua de mel, onde a gente começa a fazer o tratamento e o paciente tem uma melhora exuberante. E para isso tem que ter o diagnóstico preciso. Não adianta você estar com a doença e chegar lá para a gente já com 4, 5 anos. Nisso aí, a gente já está perdendo essa fase da lua de mel, né? Porque próprios receptores lá dentro da cabeça também degeneram, começam a mudar o seu quadro clínico e chega um momento que o paciente começa a tomar os medicamentos e começa a ter os efeitos adversos, né? Tem as flutuações motoras e as discinesias, que são aqueles movimentos involuntários que o paciente pode ter durante o uso das medicações, e as flutuações motoras é aquele momento que o medicamento funciona, em horas que o medicamento não funciona. Então, a pessoa está bem em algum período do dia e está muito mal na maioria dos períodos do dia. E é exatamente isso que o Luiz está falando, que a gente às vezes sabe,
Cris, acompanha alguns pacientes que às vezes estão sendo conduzidos por colegas que não são especialistas e muitas vezes eles estão com medicações que às vezes está precisando ajustar essas medicações. Tem situações que há necessidade de acrescentar novas medicações, porque as pessoas acreditam que doença de Parkinson é só tratamento com levodopa, e não é, né? Então existe uma série de outras medicações. E no início, sabe, Cris, do tratamento, é comum acontecer o que o Luiz falou. Então, o paciente, ele responde bem ao remédio. Então, ele fica bem com as medicações. É uma questão de ir no neuroclínico, haver ajustes e tudo vai funcionando. Mas chega um momento em que essa regulação ela não acontece mais. E aí o paciente ou fica tendo movimentos involuntários chamados de discinesias. Então, essas discinesias estão muito relacionadas à resposta que ele tem ao remédio. E aí que entra o momento da gente pensar na cirurgia. Só que a cirurgia, e para a Cris aqui, até o pessoal que está vendo aqui o nosso podcast, a cirurgia ela não se faz em qualquer momento. Existe um momento que é a nossa famosa janela de oportunidades. É o momento em que a gente inicia a janela, então pode indicar essa cirurgia, e o momento em que essa janela se fecha. Então, a gente está aqui esclarecendo a população, é importante porque é comum chegar muitos pacientes no consultório que perderam essa janela. O paciente já avançou a sua doença ao ponto que já está com uma demência, como se fosse um sintoma de Alzheimer, a memória está falhando. Então, se você está em casa aí vendo o nosso podcast, conhece alguém que tem doença de Parkinson, é importante sinalizar que a janela está aí. Precisa de uma avaliação de um neurologista especializado para que a gente possa fazer a indicação correta do implante de eletrodo cerebral profundo. Quando entra a cirurgia, acho que você falou um pouquinho disso, né? E aí, mas falando um pouco mais da cirurgia, o que é estimulação cerebral profunda? Acho que vamos entrar num tema que é a sua praia, né? O DBS. Exatamente. Então, pessoal, DBS é uma sigla em inglês, né? Mas a nossa tradução brasileira para isso é o implante de eletrodo cerebral profundo. Essa é uma cirurgia que consiste na colocação de eletrodos, que são como chips, lá dentro do cérebro. E esses chips, Cris, eles vão ficar em áreas específicas. Lembra que o Luiz Felipe falou assim, a depender do quadro de Parkinson, a gente vai mudar um pouquinho o local onde esse chip vai ser colocado. Então, tem um lugar muito famoso que a gente chama de núcleo subtalâmico e um outro chamado globo pálido interno. Então, esses locais específicos do cérebro, eles são milimétricos. Então, essa é uma cirurgia, Cris, muito delicada. Então, a gente vai colocar o eletrodo lá na cabeça, esses fios vão passar assim por debaixo da pele e vão se conectar a uma bateria. Então, essa bateria é o computador de todo o sistema. Ele vai mandar o sinal elétrico para esse chip e ali irá ocorrer uma modulação dessa área do cérebro. E estimulando essa área, isso irá tratar os sintomas motores da doença de Parkinson. Tá legal. Quais são os critérios de seleção de pacientes para a cirurgia? Então, como a Catarina bem falou da janela de oportunidades, Cris, a gente não pode operar muito cedo, nem muito tarde. Então, a gente tem um tempo. E qual que é esse tempo? A partir de 4, 5 anos, a gente observa o paciente, a gente já vê se ele tem uma resposta adequada ao levodopa, aí a gente começa a observar como está a questão das flutuações motoras e as discinesias, e se isso está ou não impactando a qualidade de vida do paciente. Vendo isso, o paciente já tem uma certa indicação para a gente já começar a pensar na doença de Parkinson. Formalmente, a cirurgia a gente começa a indicar a partir de 5 anos de doença. Tá? A gente não... E aí, como a Catarina falou, a gente não pode esperar. A gente não sabe quanto tempo o paciente vai ter de janela, porque tem outras comorbidades também que podem estar associadas a isso. A pessoa tem outras doenças, pressão alta, diabetes, né, cardiopatias. Então, tudo isso precisa ser muito bem levado em consideração para a cirurgia também. E também tem outras ideias, essas informações que são importantes, é a questão de alterações psiquiátricas também, que o paciente tem que ver se tem ou não o quadro psiquiátrico, o quadro demencial, como a Catarina já falou com a gente. E são situações que vão não deixar a gente indicar essa cirurgia. Por quê? Se tiver algum quadro de doenças psiquiátricas ou demenciais,
o paciente pode ter uma piora dessas condições, né? E a gente começa a indicar a partir desse período, né? E a gente vai fazendo, além de tudo isso, um teste neuropsicológico para ver essa questão da demência e o que mais importante, né, Catarina, que é a resposta ao levodopa, é o teste levodopa, porque isso esse teste ele tem um valor preditivo positivo, né? O que é isso? Se o paciente respondeu bem ao medicamento, vai responder muito bem à cirurgia. Bacana. E, Cris, é importante deixar claro aqui que a indicação da cirurgia de implante de eletrodo cerebral profundo, ela é feita pelo neurologista, tá? Então, muitas pessoas perguntam, doutora, eu vou na consulta, a doutora vai indicar. Na verdade, o neurocirurgião, ele vai fazer uma indicação cirúrgica, mas a indicação tem que partir do neurologista clínico. Por quê? Porque ele vai justamente avaliar todas essas condições. Às vezes, é uma questão de ajuste de medicação, não é o momento ainda de fazer. E também realizar esse teste, o teste do Proloba, pessoal. É um teste feito de uma forma muito rigorosa. E ele que vai dar o guia para a gente de como que o paciente vai responder à cirurgia. Bacana. E aí, uma pergunta bem interessante, que é quais os resultados reais? O que melhora e o que não melhora após o implante do eletrodo? Então, a indicação formal para o implante de eletrodo cerebral profundo é a indicação para o tratamento do quadro motor da doença de Parkinson. Então, ele vai ajudar bastante no tremor, na rigidez, na lentificação dos movimentos. É para isso que a gente indica. Ah, doutora, e a marcha? Será que a marcha vai ajudar? Às vezes a marcha ajuda de uma forma indireta. Por quê? Porque muitos pacientes, por ter esse componente de rigidez muito importante e lentificação dos movimentos, a marcha passa a ser comprometida. Então, de uma forma indireta, ela também ajuda. Mas não ajuda, por exemplo, na fala, não vai ajudar, por exemplo, na parte cognitiva, na memória. Então, a indicação tem que ser muito alinhada com o paciente, para ele não criar uma expectativa que não é real. Legal. Pessoal, eu já vi um pós-cirúrgico disso imediatamente no centro cirúrgico e é fantástico. O paciente entra com tremores, né? Pelo menos o paciente tinha esse sintoma, e ele sai sem o tremor. É emocionante até de quando você assiste por isso. É fantástico esse procedimento, acho lindo, acho bastante gratificante isso daí. E aí, no Brasil, nós estamos subutilizando o DBS? Eu acredito que sim. Não sei a opinião aí do Luiz, né? Mas Muitas pessoas, elas, como eu falei, né, Cris, não têm acesso nem ao diagnóstico. Pensando já nisso, a gente já sabe que se não tem o diagnóstico, você não tem acesso ao tratamento. Então, por isso que eu falo, a questão do diagnóstico ela vai ajudar no tratamento ao longo prazo. Então, quanto mais pessoas são capacitadas em identificar os pacientes com doença de Parkinson, mais tratamentos adequados vão ser oferecidos a esse paciente no futuro. E também tem outras questões, né, Catarina, que a gente sabe do medo, né, dos mitos que as pessoas têm em relação a uma cirurgia, né? A gente sabe que a neurocirurgia ela já abre um leque de medos em toda a população, né? Não, vai abrir minha cabeça, vai fazer ali, como é que eu vou fazer, o que vai acontecer, vou tomar choque, vou ter crise convulsiva. Então aí que está. Então, isso é importante nessa conversa, é desmistificar, né? É uma cirurgia que ela é segura, né? E ela é feita também, não só com a cirurgiã que está lá, vai ter o neurologista presente na sala, tem o profissional do microrregistro, tem o seu anestesista especialista lá, ou seja, é uma equipe completa para ter essa segurança dentro do centro cirúrgico. exatamente. E, Cris, é importante ele falou sobre esse fato da segurança. A gente utiliza bastante nessa cirurgia um recurso que nós chamamos de microrregistro. Então, o microrregistro, ele consiste na colocação, antes de a gente colocar o eletrodo definitivo, na colocação de eletrodos que são extremamente fininhos, delicados, que eles vão fazer o registro por onde eles estão passando no nosso cérebro. Então, o neurônio, as áreas do cérebro, eles têm disparos diferentes, com frequências diferentes, que a gente consegue captar por meio de um aparelho específico. Lá a gente vai ver as ondas, né, os traçados que o disparo desse neurônio faz e o som. Então a gente sabe por onde esse eletrodo está descendo, através do microrregistro. Lá também no intraoperatório, a gente vai fazer também os testes
tanto com o microregistro, que é esse eletrodo especial para essa cirurgia, quanto com o eletrodo definitivo. Então, doutora, mas por que coloca esse eletrodo de microregistro antes de colocar o outro? Porque esse eletrodo, justamente por ele ser delicado, ele vai nos guiar e saber que a gente está no local correto. Então, eu sou uma defensora de usar o microregistro na cirurgia de implante de eletrodo cerebral profundo. Eu acho que esse recurso nos dá precisão. Bacana. Funciona como um GPS. Um GPS. Legal. Sem contar também, Cris, que a gente faz o planejamento cirúrgico, né, nessa cirurgia. Então, não é uma cirurgia que a gente... É diferente de outras cirurgias de coluna, né, e tudo mais. Então, essa cirurgia, a gente sempre pede, né, Luiz, Sim. uma ressonância magnética para o paciente, uma ressonância que tem que ser muito bem feita. E lá, no dia da cirurgia, é colocado um marco na cabeça do paciente, que aí faz uma tomografia, a gente vai fundir, pessoal, uma ressonância pré-operatória com uma tomografia feita na hora. Isso vai ser colocado em um software. Esse software vai dar medidas milimétricas, precisas de onde é o local que você vai colocar esse eletrodo. Que legal. Onde a gente vê quando algum médico, principalmente um neurocirurgião, fala do estado da arte, né? É uma verdadeira... É uma cirurgia de uma delicadeza e de uma precisão assim, inexplicável, né? Da gente até falar. A gente fala, mas eu já vi fazendo essa cirurgia e a gente vê que você vê ali as imagens se fundindo, a precisão do eletrodo entrando. Então, vocês têm muito cuidado com isso. Eu admiro demais isso. Cris, assim, só complementando, que ainda está dentro desse tema, né? Os pacientes perguntam, doutora, tem risco? Né? Sabe o que eu respondo para o paciente? Tudo tem risco na vida, né? Aí eu lembro de uma coisa, meu irmão é engenheiro, né? E eu lembro muito dessa frase que ele fala para mim. Ele diz assim, você sabe qual é o veículo mais seguro do mundo? Você sabe? Você sabe, Luiz? É o elevador. Aí, o elevador, a gente anda todo dia no elevador, ele é o veículo mais seguro do mundo. Você já viu algum elevador cair? Você já viu algum? Não. Eu já vi um elevador cair. Então, existe uma chance de um elevador cair sendo o veículo mais seguro do mundo. Avião. Todo mundo aqui já andou de avião. Avião é um veículo super seguro. Tanto é que quando um avião cai, o mundo todo fica sabendo que o avião caiu. Mas a gente deixa de andar de avião? Deixa de andar? Não. Deixa de andar de elevador? Ninguém. Por que que a gente não deixa de andar de avião, não deixa de andar de elevador? Porque a segurança supera o risco. E numa cirurgia, quando o neurologista indica e quando o cirurgião indica, é porque o procedimento, a segurança do procedimento supera o risco. Não quer dizer que não ocorra risco, mas uma certeza você tem, que se essa janela se fechar, acabou. Exato. Eu não tenho mais como indicar essa cirurgia. Então você tem uma possibilidade. Então será que não vale a pena você trocar uma certeza que você, assim, uma certeza alta que você tem de ter uma melhora com essa cirurgia por uma certeza de que se sua janela se fechar, acabou para você. Então a gente pesa esse risco-benefício e eu quero deixar essa mensagem, sabe? O pessoal que está vendo isso aqui, que pense direitinho sobre não deixe a sua janela se fechar. Confie na sua equipe que está indicando o procedimento para você, porque a gente vê nos olhos dessas pessoas a melhora. Pacientes, né, Luiz? Exato. Que eu tenho um paciente que ele é mestre de obras e que eu tive um paciente que tremia muito, uma forma tremulante absurda. O paciente já estava 5 anos sem trabalhar, com dificuldade para sustentar a sua família. E hoje eu vejo ele entrando no meu consultório dizendo assim, doutora, eu reformei toda a minha casa. Eu estou assinando uma carteira de trabalho e estou voltando a trabalhar porque a senhora conseguiu me devolver a vida. É engraçado que agora eu até encaminhei ele para a Laura, porque tanto que ele trabalhou que ele está com dor no ombro. Mas isso que é importante, Catarina, a gente trazer de volta anos de qualidade de vida com o paciente. A gente sabe, a doença de Parkinson ela é neurodegenerativa, Cris. O paciente não vai deixar de tomar o remédio dele, mas a gente vai reduzir e muito isso. E reduzindo a quantidade de remédio com esse advento do DBS, a gente vai melhorar a qualidade de vida, vai ter menos efeitos adversos. Então o paciente vai ter, ao longo do tempo, ao longo dos anos, uma qualidade de vida que não teria se não tivesse feito tudo isso. Claro, a gente sabe que ao longo do tempo a gente precisa aumentar os remédios cada vez mais. Com
o advento do DBS, tem paciente que reduziu mais de 50% a quantidade de remédios que ele toma diário, tá? A gente não chega a tirar totalmente o remédio, mas a gente consegue reduzir, né, a quantidade, o aporte total de medicamento do paciente. Legal. E aí, obviamente a gente está falando aqui de alta tecnologia, eu não sei ainda se tem espaço para crescer, mas tem o que vem pela frente do tratamento de Parkinson? Tem algo ainda que a gente possa evoluir ainda mais? Cris, tratamento. Ontem a gente estava no congresso, né, vendo uma série de novidades, né? E o que está acontecendo? Os equipamentos, né, os devices, eles estão cada vez mais ficando inteligentes. E toda a inteligência desses equipamentos, eles estão na bateria. E é importante eu falar isso, porque às vezes um paciente está vendo aqui nosso podcast, ele pode estar questionando, mas será que está avançando essa tecnologia e a minha bateria no futuro? Então, essas baterias, elas podem ser trocadas no futuro quando elas acabam e elas podem também aproveitar dessa tecnologia. Mas o que está tendo hoje, por exemplo, a gente está utilizando sistemas de inteligência artificial que estão ligados às plataformas que programam esses aparelhos. Por exemplo, as plataformas hoje conseguem reconstruir essa imagem no software e a gente consegue também fazer com que a plataforma escolha os melhores locais onde devem ser ligados os contatos do aparelho para que ocorra essa estimulação. Então, todo mundo sabe que o mundo está evoluindo com a inteligência artificial. E isso também está chegando nos implantes, né, Luiz? Exatamente. Então, tem a inteligência artificial ajudando a gente, claro, nunca vai tirar ainda a gente olhar o paciente e ver a resposta na hora do paciente, né? A gente sabe, a gente desligou o aparelho, a pessoa volta como ela era antes. Você liga o aparelho, o paciente melhora. E com a inteligência artificial, a gente melhora a nossa assertividade na resposta dessa resposta motora que a gente quer do paciente, né? E com certeza a tecnologia está avançando cada vez mais, novas opções terapêuticas estão acontecendo, novas opções cirúrgicas também vão surgir nos próximos anos, né? E tudo isso chegando no final como melhora na qualidade do paciente. Antigamente, né, eu estava lembrando, né, o pessoal lá no congresso, né, em 87, né, quando foi o primeiro implante, era um contato só. Ele colocava um contato, ligava e ia embora. Hoje em dia a gente tem 8 contatos, né, e no futuro teremos muito mais contatos para melhorando a assertividade. Legal. E aí agora, de fato, a gente falou um pouco disso, né, porque você deu o exemplo de um paciente, o que muda na vida do paciente quando ele é tratado corretamente, né? Cris, o que muda é o seguinte, esses pacientes, muitas vezes, eles estão numa condição em que eles não conseguem ter um convívio com sua família, se divertir com seu neto, com sua neta, com seus filhos. E o que eu vejo, Cris, que o implante dá a esses pacientes é uma melhor qualidade de vida e ele conseguir aproveitar. São coisas tão simples que a gente, para nós, o dia a dia, que não temos doença de Parkinson, a gente não consegue pensar. Eu tinha um paciente que ele não estava conseguindo comer com o garfo e a faca, por conta do tremor. Então, depois do implante, ele chega para mim, doutora, eu perguntei para ele, qual foi seu maior ganho com a cirurgia? Doutora, hoje eu consigo comer com o garfo e a faca. E era um conterrâneo lá, um nordestino, isso às vezes, para alguém, para uma pessoa, ter outra pessoa tendo que te ajudar a comer, isso mexe, impacta um pouco, às vezes, na questão psicológica do paciente. E eu devolver isso para ele, devolver a qualidade de vida, fazer com que ele caminhe nessa jornada da doença de Parkinson com mais qualidade de vida. Porque sem o implante, talvez todo mundo fosse ter o mesmo caminho, porque a doença é degenerativa. Só que eu deixo esse caminho mais suave. Eu faço com que aquele tempo, aquele momento de vida que ele tem, ele passe aproveitando com sua família, com seu trabalho, com coisas que eles gostam de fazer. Eu tenho um paciente, Cris, também, que é uma história que eu acho interessante a gente compartilhar aqui, que ele era lutador. Ele era lutador, lutava boxe, e depois ele teve a doença de Parkinson, e a doença de Parkinson ceifou isso dele, né? Então ele passou a viver a doença de Parkinson, e muitos pacientes que têm doença de Parkinson, eles começam a viver a doença de Parkinson. E aí, depois que foi feito o implante, o primeiro vídeo que ele me mandou foi um vídeo, ele lá no saco, lutando, voltando a treinar. Eu falei para ele, tem suas limitações, não quero que você vá lutar com outra pessoa, porque tem o equipamento, tudo.
Mas ele já está feliz ali de estar voltando a fazer aquilo que ele não conseguia antes. Sim. Então, são pequenas coisas, né? O Luiz tem um paciente que ele voltou a compor música com inteligência artificial, né? É um caso muito lindo de um paciente que ele começou a mexer com inteligência artificial, ele fazia poesia, agora ele está colocando música nas suas poesias. Então, eu acredito que a melhor resposta que eu posso te dar é devolver a vida a essas pessoas. Você falando aí me lembrou de um paciente quando eu trabalhei no SUS, muitos anos atrás. Ele ficava só sentado em casa, né? Aí a gente começou a fazer o tratamento, fez até a cirurgia, né? Conseguiu fazer essa cirurgia, mesmo que foi no SUS, mas ele conseguiu. Ele começou a trabalhar com marcenaria. Voltou, em casa ele arrumava as bancadas, as portas, ou seja, começou a bater martelo, ou seja, coisa que a pessoa realmente, ela ficava em casa, jogada, né? Porque ela se sentia inútil, né? Ela volta a ter uma função na sociedade, ela começa a se sentir valorizada por todos. Isso que é o nosso grande objetivo. Fantástico, pessoal. Aí, você falou um pouquinho também já, mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem para pacientes e para os seus familiares, né? Acho que vocês já acabaram falando, a gente falou um pouquinho aqui no decorrer do programa, mas acho que é importante também a gente deixa agora diretamente mesmo uma mensagem para os familiares e para os pacientes. Olha, Cris, eu vou falar para você, né, mas falando para todos mesmo. É importante que as pessoas elas entendam que o diagnóstico da doença de Parkinson não é o fim de linha. A gente está no momento, né, que a gente está tendo a inteligência artificial ao nosso favor, a gente está tendo novos medicamentos a nosso favor, tá? A questão é não desistir. Diagnosticou, vamos atrás do tratamento adequado, vamos procurar um profissional que saiba o que está fazendo, vamos fazer a sua empreitada, não desistir de fazer esse tratamento, tá? Isso que é importante. Temos remédios de qualidade, tem tratamentos cirúrgicos de qualidade e a gente não pode perder, que nem a Catarina falou, a gente falou, é o tempo. Uma vez diagnosticado, a pessoa precisa engajar no seu tratamento, como precisa engajar também na sua vida em relação a isso. E eu queria complementar, Cris, para todos vocês que estão aí nos vendo, para passar essa informação adiante. Eu acho que a gente tem um papel social muito maior, né, do que você está ali, você tem seu colega, mas você quer o bem, mas passe essa informação adiante. Por quê? Porque doença de Parkinson, como o Dr. Luiz falou, ele não é o fim, é o começo. Então, existe tratamento, a tecnologia está a seu favor, acredite na sua equipe médica, busque também profissionais que são especializados, para que você possa ter o melhor tratamento. E acredite que hoje você tem como estar com essa doença e ter uma melhor condição de vida. Nós estamos em 2026, né, Cris? Exatamente. Então, utilize a tecnologia a seu favor e não desista. Então, se você convive com a doença de Parkinson ou conhece alguém com a doença de Parkinson, procure um especialista. Abril é o mês da conscientização da doença de Parkinson, mas o cuidado você deve ter o ano inteiro. E queria deixar também aqui o canal onde a gente consegue encontrar vocês, o Instagram, o LinkedIn. Tem o meu canal do YouTube, né? Dr. Luiz Felipe Berchielli, só colocar ali no YouTube ou no Google vai aparecer. Tem meu Instagram também, que é Dr. Luiz Felipe Berchielli, e meu Facebook, né? Eu tenho o meu Instagram e o Facebook, que é @doutora.catarinacouras. Bacana. Tem bastante informação lá, eu sigo ela. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Repasse aí, compartilhe e até o próximo. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, isso aí.